Olá, meus queridos. Hoje, então, vamos dar continuidade de onde paramos na aula passada. A gente terminou ali de ver as guerras napoleônicas. E a gente já viu um pouquinho o que aconteceu, né? A tentativa ali primeiro, as guerras napoleônicas, que vão mudar diversos rumos da Europa. Políticos territoriais, né? A gente vai ter derrubado diversos regimes, estados como o Sacro Império, que vão deixar de existir. E depois da queda do Napoleão, a gente vai ter ali, principalmente na figura do Congresso de Viena, tentativas de retomada da Europa para a situação antes, não só das guerras napoleônicas, mas ainda da Revolução Francesa. Então, essa tentativa aí de tentar forçar o passado. Porém, muita coisa tinha acontecido não só na França, em especial, mas em toda a Europa como um todo, no sentido de novos pensamentos políticos, novas organizações populares. O povo já tinha uma nova ideia do que era. A burguesia finalmente saiu ali de ser somente considerado o povo e realmente agora era uma classe própria, a burguesia. Não era a nobreza, a aristocracia, mas já não era o povo. Então, todas essas tentativas de retomadas à força do passado, não precisa ser um grande analista para perceber que talvez isso causasse diversos problemas. E é exatamente isso que a gente vai tratar na aula de hoje. Então, eu chamo aqui de o longo século XIX. A gente não vai ver o século XIX todo, né? Lembrar que o século XIX é de 1801 a 1900. Mas a gente vai ver ali uma primeira metade, já vai ver que vai ter muita coisa. E a gente vai ver nas aulas seguintes, depois que a gente for tratar das unificações, do imperialismo, da Belle Époque, né? Todos os antecedentes da Primeira Guerra Mundial, tudo está nesse mesmo contexto. Então, é um longo século XIX. O próprio Hobsbawm, um grande historiador, que acredito que eu já tenha falado nas aulas anteriores, ele considera, né, o século XIX começando ali na Revolução Francesa e só terminando ali com a Primeira Guerra Mundial. Obviamente que na matemática, na sistematização, não é isso. O século XIX é 1801 a 1900. Mas no sentido que era uma coisa levando a outra e era um mesmo mundo em diversos aspectos. Então vamos falar um pouquinho desse longo século XIX para a Europa, certo? Então a gente vai ter o Congresso de Viena, que como eu já comentei, vai ser ali, né, a tentativa de retomada ao passado. Eu falo ao passado no sentido de que eles queriam o status quo antes da Revolução Francesa, as mesmas relações de poder e tudo mais. Então, né, após as guerras napoleônicas, o Congresso de Viena, então, né, vai impor à Europa o status, né, o retorno ao status anterior à Revolução Francesa, principalmente visando, então, barrar esses ideais revolucionários franceses, principalmente republicanos, mas não só, vai muita coisa surgir aí é, no processo revolucionário francês, como a gente já viu. Só que é o que a gente também já comentou. Aconteceu toda a Revolução Francesa, as guerras napoleônicas duraram muito tempo e se espalharam pela Europa toda. Então, muitos desses pensamentos já estavam muito, né, foram muito disseminados. A gente também comentou que a burguesia já tinha conquistado seu espaço. Então, em alguns momentos, ela vai se ver lesada com o restauracionismo proposto aí pelo Congresso de Viena, então, né, essa restauração do passado. E, obviamente, que como a gente está falando da Revolução Francesa, Guerra Napoleônica, tudo gira em torno da França. Então, é muito interessante a gente analisar, em especial, esse primeiro momento na França. O que acontece? Né, desde a primeira vez que o Napoleão caiu, depois ele volta, né, temos lá o governo dos 100 dias, mas depois temos novamente, a gente vai ter a restauração da monarquia na França, né, com os Bourbons. Vai assumir um irmão do Luís XVI, Luís XVIII. O Luís XVII, né, para se alguém tiver essa dúvida, era o filho do Luís XVI que morreu na prisão. Então ele foi aclamado, mas não se tornou rei. Então, em homenagem ao sobrinho, o irmão do Luís XVI adotou Luís XVIII. Só que, obviamente, que eles não vão voltar ao absolutismo antes da Revolução Francesa, sim já daquele que a gente viu aquele primeiro momento da Revolução, onde a gente vai ter a monarquia constitucional. E é isso que eles vão tentar fazer na França. Então, o Luís XVIII vai tentar fazer um governo tentando agradar todo mundo, né, os gregos e troianos, essa expressão.
porque ele tem medo, né, do que já aconteceu. Ele sabe que realmente, mesmo tendo voltado ao poder, algumas relações não voltaram para antes da Revolução Francesa. E a gente vai ter principalmente dois segmentos: o ultra-realistas, né, então que é, vão querer realmente a volta do absolutismo. E aí a gente vai ter a perseguição dos liberais, né, esses liberais principalmente na figura da burguesia, né. Só que vão acontecer diversos abusos aí com esses ultra-realistas. E aí o Luís XVIII vai dissolver a Câmara, né, a Assembleia, vai convocar novas eleições, e os constitucionalistas, que eram outro grupo, então eram os ultra-realistas e os constitucionalistas, o constitucionalistas a favor de uma monarquia constitucional, né, não tem problema ser uma monarquia, mas não é absoluta. O rei responde a algumas leis, sim. E aí os constitucionalistas vão ganhar muita força, então vai ser um grande momento ali que não vai conseguir cair no absolutismo. É interessante notar também que a monarquia não via problemas, né, com a monarquia num primeiro momento, porque a monarquia representa estabilidade maior do que uma república. Então a burguesia vai falar, não, por enquanto tudo bem. E, na verdade, ela vai até apoiar, daqui a pouco a gente vai ver outros movimentos. Quando Luís XVIII morre, assume seu irmão, o Carlos X. Só que olha que coisa interessante, ele é chefe dos ultrarrealistas, então ele queria muito ser absolutista. Ele vai tentar um golpe de Estado, só que a gente vai ter a Revolução de 1830, que primeiro que vão ser uma série de revoluções, só que aí, em 1830, então, a gente vai ter a burguesia saindo vitoriosa contra esse golpe do Carlos X. E, não, mais uma vez, ela não queria uma república, mas uma monarquia alinhada, então, com os interesses liberais. Que a gente, né, o Luís XVIII ali, ele em si não era. Ele, nesse ponto, a música que tocasse, ele estava dançando. O Carlos X não. O Carlos X queria um absolutismo. E aí a burguesia falou, não, a gente quer monarquia, mas uma monarquia liberal, que vai ser a monarquia de julho, como ela vai ficar conhecida. Vai ser no estilo inglês, né, do parlamentarismo, né, constitucionalidade e tudo mais. E quem assume é o Luís Felipe, Duque de Orleans, né, que vai ser conhecido como Rei Banqueiro, justamente por ele vai ter diversas políticas a favor do liberalismo, a favor de todas essas coisas que a burguesia defendia e queria. Então aqui, né, esse famoso quadro, a Liberdade Guiando o Povo, representando aí a Revolução de 1830, já com a bandeira francesa. Há diversas análises interessantes que a gente pode fazer desse quadro, mas eu vou aqui me abster devido ao tempo. Mas ele é um quadro bem interessante, e muitas vezes ele é associado, isso é uma coisa boa de saber, à Revolução Francesa. Mas ela é da Revolução de 1830. Então ali a gente tem 40 aninhos de diferença entre um evento e outro. Perfeito? E não vai acontecer só as revoluções em 1830 na França. Isso vai se espalhar, todo esse sentimento. Por exemplo, a Bélgica, hoje um país independente, na época é, era do domínio holandês. Em 1830 ela vai pedir a sua independência e vai surgir como nação. Não existia Bélgica antes disso. Tanto que, olha que interessante, a Bélgica é um país aí que tem aí nem 200 anos. Aí o Brasil, não só com a independência mais velha, mas aí também como sentido de nação. Perfeito? Então a Revolução de 1830 ela, né, na França repercute na Europa. Então a gente vai ter diversas revoluções liberais nesse mesmo intuito de pode ser até monarquia, mas a gente quer uma monarquia atrelada com certos interesses. Então a gente vai ter, como eu já comentei, dos belgas em 1830, diversos levantes na Península Itálica. Lembrar que a Itália não existia ainda como país, eram diversos reinozinhos, ducados, domínios da igreja, né? Lembrar que Roma era da igreja. Então, vai ter diversos levantes, até tentando, um primeiro momento, uma unificação, porque eles já percebiam que a unificação era interessante. Né? Porém, obviamente, que elas vão ser oprimidas pelas forças papais. E as austríacas, a Áustria ali vai ser um dos grandes estados ali que vão surgir com a dissolução do Sacro Império. Vai surgir então a Áustria e a Prússia. Só que a Áustria ali vai ter como uma região de domínio ainda muito mais forte que a Prússia nesse primeiro momento. E exercia grande influência ali, principalmente no norte, que era mais desenvolvido da Península Itálica, né, do que hoje é a Itália. Então, elas vão oprimir essas revoluções, né, esses levantes, porque eles não querem. Tá ótimo o status quo e vamos continuar assim.
Então a gente vê aí a força bruta sendo usada para manter ali esse status quo. Na Espanha a gente também vai ter levantes, em Portugal, na região da Polônia também, né? No caso da Polônia vai ser abafada, né? Na região da Polônia era do Império Russo, né? Então ela vai ser muito abafada pela Rússia. Então a gente vê ali que já são vários lugares e até numa extensão interessante também. Então a Europa estava fervendo, ela exigia mudanças, é aquilo que a gente já falou. Eles tiveram contato e depois falaram, ó, tudo aquilo acabou. Mas não, o povo quer mudança, quer melhores e tudo mais. Não só o povo, mas as demais classes, principalmente a burguesia também. São diversos movimentos atrelados ao movimento liberal. E aí nisso a gente vai culminar depois nesse grande momento que é a Primavera dos Povos. Um grande a Primavera dos Povos é um momento até hoje muito bem visto na história europeia. A Europa gosta muito desse momento dela. Que vai ser então uma mistura de diversos pensamentos. Na próxima aula a gente vai dar uma olhadinha nessas principais ideologias desse período, que vai ser o liberalismo, né, muito atrelado à burguesia, o nacionalismo, que você vai ter o nacionalismo pisando em tudo que é canto, né? Então, o nacionalismo ele vai ter coisas com o liberalismo, mas também vai ter coisas ali com o movimento mais conservador e até os movimentos mais populares. Que essa ideia de pertencimento a uma nação, principalmente para as regiões desfragmentadas, como na Península Itálica, né, que vai se tornar a Itália, e diversos estados que surgem no final quando acaba o Sacro Império, que lembrar que o Sacro Império era uma coxa de retalho. E aí essa coxa de retalho então soltou, e agora ali eles vão tentar depois se juntar, que vai surgir a Alemanha, então nessa pira nacionalista. E temos também o socialismo aí, que vai surgir bem forte. Então a gente vai ter esses três movimentos aí, né, dando gás a todas as suas coisas. Alguns problemas agrícolas, então mais uma vez, que nem na Revolução Francesa, que teve um problema de fome, né? E crise na indústria, então vão criar algumas crises econômicas e logísticas de fome e tudo mais. Então a gente vamos ter as revoluções de 1848, que assim como as de 1830, né, 18 anos depois, vão ser diversas em diversos lugares. A gente vai ter na Península Itálica mais uma vez diversos movimentos, dessa vez com mais força. Eles vão ser oprimidos, mas vai ter mais força. Vamos ser levantes na Prússia e na Áustria, né, os dois estados ali herdeiros do Sacro Império. Né, também vão ser muito bem abafados, ainda mais os austríacos. Para ter uma noção de o quão amplo foi, dizem que a Revolução Praieira, aqui, né, no Brasil, em Pernambuco, foi uma resposta à Primavera dos Povos. Então, que não foi nenhum movimento que ficou apenas na Europa, se estendeu ali, chegando até aqui a América Latina. Na França, vamos ter um novo movimento, né, que isso vai ser o quê? O povo vai começar a ficar insatisfeito com aquele elitismo liberal, porque a gente vai ter o liberalismo com o Louis Philippe, mas vai ser elitista, né? Não vai ser todo mundo que vai ter acesso a esse liberalismo. Então a gente vai ter a derrubada do Luiz Felipe, a gente vai ter ali uma movimentação e vai ser proclamado então a Segunda República Francesa. Porém, né, primeiro, vamos falar um pouquinho dela. Ela vai ter algumas coisas que elas vão retomar ali daqueles primeiros momentos da República Francesa, mais radical. Se a gente lembrar que elas foram várias, né, ali a convenção, diretório, né, consulado e tudo mais. Mas nessa Segunda República Francesa, então, a gente vai ter o voto universal. Né? Todo mundo vota. Não vai, nessa retomada aí daqueles ideais da Revolução Francesa, de liberdade, igualdade e fraternidade, que todos somos iguais. Só que nessa Segunda República Francesa vai surgir uma figura muito interessante, que é o Luiz Bonaparte, que, como o nome já diz, é parente do Napoleão. Ele vai ser sobrinho do Napoleão. Então, ele vai se tornar presidente, eleito mesmo, né? Só que olha só, de 1848 ele se torna presidente ali um tempo, e em 1851 acontece um plebiscito e transforma a Segunda República Francesa, recém-nascida, em Segundo Império Francês. O Bonaparte vai voltar a ser, né, a gente vai voltar ali a ter a Casa Imperial de Bonaparte governando a França. E aí o Luiz Bonaparte aí como Napoleão III, retomando aí o nome do tio. Então,
mas a gente percebe as mudanças, mesmo a gente lembrar também das associações que se faziam com o primeiro Império Francês na figura napoleônica. Não era uma retomada da monarquia francesa em diversos pontos. Na verdade, tudo que dava para se distanciar, até pelo título, imperador e rei, que são diferentes, vai se acontecer a mesma coisa agora com Napoleão III. Não vai, a ideia é que não seja a mesma coisa que as monarquias, aí, principalmente do Luís Felipe, né, do Luís XVIII e do Carlos X, só que ainda muito atrelado aos movimentos liberais, aos movimentos burgueses. Só que aí com a figura central do Napoleão III. Então aqui alguns levantes na Sérvia, certo? Outros levantes, né, bem interessantes, olhem só, né, quanta coisa aconteceu. Aqui na França também. Então a gente percebe aí que essa Primavera dos Povos, mais uma vez, foi bem ampla e sempre disseminando esses valores e mostrando que, olha, essa força do Congresso de Viena não está dando, a gente não aceita, a gente está descontente. E muitas vezes o que acontecia era só mudava as coisas através da força bruta. E nesse contexto também a gente vai ter, não só todos esses movimentos políticos, como uma outra coisa para botar lenha nos movimentos políticos, que é a segunda Revolução Industrial. Que a gente vai ter, né, a primeira Revolução Industrial, a gente falou um pouquinho na história da Inglaterra, né? Ela ficou um pouco restrita na Inglaterra, e essa segunda já vai ser mais ampla. Então, primeiro que a gente vai ter uma expansão dos processos. Então, a gente vai ter transformação de ferro em aço, a gente vai começar a ter eletricidade, motor a combustão interna. Obviamente que não nessa quantidade que a gente tem, mas a gente já vai ter essa diversidade, não vai ser só carvão e movimento hídrico, né? E a gente vai começar então a desenvolver o que a gente chama de indústria pesada, né? Principalmente da parte de ferro, aço, a gente vai ter essa grande revolução. A parte química também, de produtos, não só produtos químicos, mas materiais de tecido, diversos materiais aí que vão se tornar mais baratos, mais acessíveis e tudo mais. E também da parte de transportes, como o trem, que vai se desenvolver muito forte. Então, a gente vai ter essa segunda revolução industrial, ela não só vai ser muito ampla, como também ela vai ser com uma diversidade muito grande, né, de procedimentos. Então a gente vai ter toda a Europa em geral, os Estados Unidos e o Japão, que está acontecendo ali a Revolução Meiji. Infelizmente a gente não tem tempo de falar da Revolução Meiji no Japão, é um processo muito interessante de se estudar. Mas se você tiver interesse, dá uma procuradinha, é algo bem interessante de se ter noção e tudo mais, é algo bem legal. E, obviamente, que vai procurar ali, a gente vai ter um aumento de processo, aumento de produção, inclusive, agora uma indústria mais indústria mesmo. E a gente vai ter aquilo que a gente já discutiu nas aulas de geografia, que era uma procura para aumentar o mercado consumidor. A gente quer um mercado consumidor maior, e aí o que vai começar a surgir? Uma volta ali do colonialismo e do imperialismo mais forte, com outros, né, não só de exploração de recursos, mas também que a gente, né, que a Europa tome os recursos do país, mas também venda ali o excesso para esse novo mercado consumidor, porque pessoas vivem ali, às vezes pessoas que têm dinheiro e tudo mais. Então, olhem só aqui como já era diferente, né, o maquinário da segunda revolução industrial, muito mais máquina mesmo. Obviamente que gente ainda operando essas máquinas, mas muitas máquinas. Né? Aí já extração de petróleo, o petróleo ele já era utilizado na antiguidade, a gente também já conversou um pouco sobre isso, mas aqui ele vai ganhar a sua importância como combustível fóssil. Perfeito? Então, a gente viu aí, nesse ponto, quanta coisa aconteceu nesses só primeiros 50 anos. A gente vai ter, por exemplo, na França, todos aqueles movimentos, 1830 e 1848, que vão ser os dois momentos chaves, essas revoluções liberais, principalmente, mas também com um monte de áreas de diversas outras ideologias que a gente vai ver agora na próxima aula. E, né, eu acho que de mais importante aqui, mais importante não, né, mas uma das coisas aí que a gente tem que ter meio claro na cabeça é que agora a França é um império. A gente vai falar um pouquinho disso quando a gente for falar das unificações. A gente vai esbarrar um pouco aí nesse segundo Império Francês. A gente já não vai mais falar da história da França, mas a gente vai se encontrar novamente com o Império Francês. Perfeito? Então eu espero vocês na próxima aula ali para a gente discutir um pouquinho sobre ideologias. Um forte abraço.